Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Nós iniciamos hoje esse boletim informativo, Panorama, que tem a produção e as imagens do amigo Sinaldo Oliveira, para auxiliar nas informações de combates a esse temido vírus, que é o Covid-19, que vem provocando pânico e deixando um rastro de morte no mundo inteiro. No Maranhão, os números são preocupantes. Nesta quarta-feira, dia 15 de abril, a Secretaria de Estado de Saúde expediu o seu primeiro boletim e os números são alarmantes, são de arrepiar. Em apenas 24 horas foram registrados 152 novos casos. Com isso, somamos agora 630 casos, 630 pessoas infectadas, com 34 mortos. Temos também 76 curados aqui no Maranhão. E o vírus já se alastrou por 23 municípios. E a partir de agora, as pessoas podem procurar as UPAs do Vinhais, Bacanga, Araçagi e Cidade Operária para a testagem. Meus amigos, vamos analisar bem. Isso é no mundo todo. A vida social foi afetada, a vida esportiva foi afetada, a vida familiar foi afetada, tudo foi afetado. Os especialistas, eles continuam sugerindo o isolamento social. A economia está sendo afetada de um modo brutal. Nós vamos encontrar coisa similar em períodos de guerra e grandes pandemias do passado, como foi há 100 anos atrás, a gripe espanhola, que tem registros aqui no Maranhão. Quem leu o livro Maria Arcângela, de Erasmo Dias, que ele traça um paralelo sobre o que foi a mortandade, da pandemia, da varíola também, a peste negra, a peste bubônica, grandes pandemias que abalaram o mundo. E as grandes guerras, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e que nós vamos contar paralelo no que está acontecendo hoje no mundo inteiro por conta do coronavírus. No Brasil, nós temos aqui uns dados também muito alarmantes, 1.500 mortos, com 25.700 casos confirmados. 70 mil pessoas foram curadas também. Tocantins era o último estado do Brasil que não havia registrado nenhuma morte pelo Covid-19, registrou ontem à noite uma assistente social de 47 anos. Então, todos os estados já foram afetados, todos os estados já registraram óbitos por conta desse vírus temido. Também os médicos especificam que o cigarro, a maconha e o cigarro eletrônico, eles aumentam a gravidade para quem contrai o Covid-19. Na parte econômica, nós temos que louvar aqui, primeiramente, as nossas autoridades. O governador Flávio Dino, logo que foram registrados os primeiros casos, ele tomou umas decisões, editou decretos, ele determinou o fechamento do comércio não essencial, ele estipulou isolamento para os servidores públicos e foi seguido pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adelino Neto. Ele foi seguido pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Ele foi seguido pelo Procurador-Geral de Justiça, foi seguido pelo Tribunal de Contas. Todos os órgãos públicos, de um modo geral, seguiram as normas editadas pelo governador Flávio Dino. O que acontece? O comércio está afetado de uma forma nunca vista. Já foram demitidos 354 pessoas de bares e restaurantes. A Cabana do Sol, um restaurante bastante conhecido, anunciou nesta terça-feira, ontem, a demissão de 70 funcionários. Eu até postei no blog, você pode ver esse material no blog diariamente agora, de acordo com o sinal do nosso produtor. Me questionou porque a Cabana do Sol não tinha nem 70 funcionários. Tem mais.
que o Cabanão do Sol não é apenas um restaurante, é uma rede. São 2 aqui em São Luís e um em Imperatriz. O Imperatriz começou lá na década de 80, sinal deve se lembrar, era o Boi na Brasa, né? Depois ele fez o Cabanão do Sol, tem um aqui, tem o da Tona da Areia e tem um da Litorânea. Mas, meus amigos, eu conversei com o vereador Gutenberg Araújo, ele que é o médico, ele que é professor universitário da Universidade Federal do Maranhão, e ele dá alguns conselhos para vocês sobre como prevenir o coronavírus. Nós todos temos a obrigação de procurar nos precavermos. E aqui eu digo, quando eu falo nós cidadãos e cidadãs, e falo também nós que representamos a população e os gestores. Pessoalmente, todos nós temos que ter um cuidado excepcional com a nossa higiene. O que isso significa? Significa que nós temos a forma de transmissão desse vírus, sobretudo pelas gotículas, pela fala. Já há também uma forma de transmissão pelas fezes, mas principalmente pela fala. O que a gente deve evitar? Primeiro, falar perto das pessoas, lavar sempre as mãos com água e sabão. Quando não tiver água e sabão, usar o álcool gel. Evitar abraços, evitar beijos, evitar aperto de mão, evitar aglomerações. Quando nós estivermos em locais, por exemplo, as maçanetas, as portas de banheiro, as torneiras, tudo isso nós temos que ter o cuidado que depois que tocar isso, nós temos que ter a obrigatoriedade de lavar as mãos ou de passar o álcool gel. E uma coisa fundamental mesmo, seria nós evitarmos a aglomeração. Eu diria aos senhores com toda segurança que a única fórmula que existe hoje para nós procurarmos minimizar o problema do coronavírus é nós reduzirmos a circulação das pessoas. Evitar as pessoas que têm mais de 60 anos, que trabalham nesses setores, elas deverão ser liberadas para casa, porque elas são as pessoas que têm mais risco de ter essa doença. Pessoas idosas, pessoas que têm doenças associadas, como diabetes, como hipertensão, como câncer, como problemas renais, são as pessoas que mais têm probabilidade disso. Porque antigamente, até pouco tempo atrás, o que acontecia? O grupo de risco era só aquele grupo que tinha algum contato com pessoas que vinham da Europa, que tinham um contato na China, que fizeram viagens internacionais. Só que hoje já tem uma transmissão, que a gente diz que é uma transmissão autóctone. Quer dizer, as pessoas que não tiveram essas viagens já estão tendo a doença também, porque tiveram contato com várias outras pessoas. E é muito difícil a gente precaver tudo isso aqui. Então, qual é a sugestão final? Que a gente tenha esse cuidado, limitação da circulação, evitar ir a shopping, evitar ir a cinema, ter cuidado nos grandes cultos, tudo isso. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte diz que nós devemos nos recolhermos mais neste momento. De modo que, para resumir, eu diria, toda a higiene pessoal deve ter mantida. Todos esses contatos têm que ser cuidadosamente feitos. As pessoas idosas, pessoas com essas doenças, evitar sair de casa. Ou as pessoas sadias que forem visitar as pessoas idosas, ter muito cuidado com essa aproximação. A educação foi também severamente afetada. Na rede pública estadual, o secretário Felipe Camarão, num acordo com o deputado estadual Talino Neto, presidente da Assembleia, estabeleceram a utilização da plataforma de comunicação da Assembleia, que é a TV Assembleia, para videoaulas, o que está acontecendo na rede pública municipal, diferente, os alunos deverão perder o ano, não tem jeito nenhum. E amanhã também a professora Elineuza Matos, né, professora experiente, já foi gestora do município, vai falar sobre a educação, como foi afetada a educação por conta do coronavírus. Mas nós estaremos aqui diariamente trazendo um boletim, essa conversa com vocês, essa conversa vai para o blog, essa conversa vai para o Facebook e essa conversa estará no YouTube. Eu agradeço aqui a audiência de vocês e amanhã o Sinaldo vai dizer quem será o próximo entrevistado. Tchau e até a quinta-feira.